Vambora, vambora, vambora. Vamos lá. A maioria das mulheres que empreendem, elas pensam que se desenvolverem tecnicamente, se fizerem mais uma mentoria, se fizerem mais um estudo, se fizerem mais uma pós, se trouxerem mais marketing, o negócio vai andar. A maioria das pessoas que têm o seu próprio negócio, elas imaginam que esse negócio trava por questões técnicas. Então, se você é empreendedor e está aqui comigo, eu quero que você entenda que, além da questão da competência, além da questão da disposição, ou seja, do quanto de energia você coloca nos seus negócios, né? Além de todas essas questões que realmente fazem aí um negócio parar em pé, tem um outro ponto que a maioria das pessoas elas ignoram. Elas deixam isso para lá como se isso não fizesse parte, né, agora do processo. Só que eu, como mentora de mulheres, como pastora há muitos anos, acompanhando e me especializando no questão do desenvolvimento humano, o que as pessoas mais ignoram é o que, na verdade, mais interfere nos seus resultados. Então, se você é empreendedora e está aqui, você se vê como alguém competente, você se vê como alguém que sabe fluir na sua área, você se vê como alguém que domina tecnicamente o seu negócio, você se vê como alguém que despende muita força, né, muita energia, muito tato para o seu negócio, mas você sente que o seu negócio não está fluindo como você gostaria ou como poderia, quando você cruza esses dados, né, competência com disposição, você percebe que é receita para o sucesso, só que nessa receita para o sucesso existe uma terceira coisa, um terceiro elemento que você tem ignorado, né? E eu quero trazer aqui hoje para você como o motivo pelo qual você não foi mais longe, o motivo pelo qual o seu negócio não acompanha o seu sucesso, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Que tipo de empreendedora você é? Que tipo de empreendedora você é, né? Hoje nós vamos falar sobre 3 perfis de empreendedoras que não têm resultado nos seus negócios, mesmo sendo tecnicamente competente e mesmo sendo muito esforçada, não é? Por quê? Porque existe uma dinâmica emocional escondida que você não percebeu ainda e eu vou te mostrar aqui hoje. Olha só, entenda bem. Quando a gente olha para um negócio, negócios não quebram só por falta de estratégia, quebram por padrões emocionais não resolvidos. Ou seja, existe 3 tipos de empreendedoras aqui com padrões emocionais não resolvidos, que esses padrões aí vão interferir nos seus negócios. Luciana, mas como que é isso, Luciana? Não tem lógica. Eu sou uma pessoa competente, Luciana. Eu sou uma pessoa que é antenada, eu sou uma pessoa que é estratégica, eu sou uma pessoa, Luciana, que tem tudo para dar certo, mas eu não consigo. Então fica nessa aula comigo, nessa live aqui comigo, que você vai entender por que não deu certo até hoje. E o primeiro perfil que eu quero trazer aqui para você é a empreendedora carente. Luciana, como assim uma empreendedora carente? Escute só. Os nossos padrões emocionais, eles não ficam da porta para fora da nossa empresa. Escute isso. As nossas feridas
emocionais, elas não ficam da porta para fora da nossa empresa. Pelo contrário, elas nos acompanham, inclusive na nossa forma de empreender. Então, se você é uma pessoa que tem ferida emocional não resolvida, se você é uma pessoa que você não sabe como você funciona, se você é uma pessoa que é totalmente emocional, se você é uma pessoa que não se orienta, né, para dentro e sim se orienta para fora, o seu negócio está totalmente comprometido e você não está nem percebendo. Então, nesse momento aqui, né, nessa nossa aula, eu quero trazer para você 3 perfis de feridas emocionais que atrapalham o seu negócio. E o primeiro é a empreendedora carente. Quem é a empreendedora carente? É aquela mulher que tem a ferida do abandono não resolvida dentro de si, né? É aquela mulher que ela viveu situações lá atrás, ao longo da sua infância, que trouxeram para ela toda a questão dos superpoderes, como a gente já conhece os traços de caráter aqui. Então, se você não conhece os traços de caráter, eu sugiro que você me siga lá no Instagram para que você possa entender, porque os traços de caráter explicam como a sua mente funciona e revela as feridas por trás dos seus padrões e dos seus comportamentos. Então, uma das nuances do traço de caráter oral, por exemplo, é ser uma pessoa que é hiperconectada, ser uma pessoa super comunicativa. Então é aquela pessoa que vai empreender caindo nas graças das pessoas, sabe? É aquela empreendedora que vai empreender fazendo muita amizade, criando muito vínculo e criando muito laço. Só que a mesma dor que traz para ela esses superpoderes ali, né, traz para ela também um padrão que, se ela não olhar, vai atrasar, vai atrapalhar e vai minar os resultados dela enquanto empreendedora. Por quê? Porque a dor do abandono que persegue essa mulher, né, vai interferir diretamente no negócio. Como assim, Luciana? Vou te explicar. A mulher que ela tem a ferida do abandono dentro dela, a mulher que é a empreendedora carente, entenda que isso daqui não é um termo pejorativo, mas é um termo que revela muito o desejo do coração, a ferida do coração, né? Então, essa mulher que tem a dor do abandono e começa a empreender agora, ela vai empreender buscando uma coisa. Ela não vai empreender buscando dinheiro. Ela diz que quer dinheiro, mas o coração dela tem dificuldade, por exemplo, de cobrar o preço justo e a outra pessoa ficar mal satisfeita com ela, como diz lá em Minas, né? E a pessoa olhar para ela com maus olhos. Uma pessoa que é essa empreendedora carente aqui, ela vai ter dificuldade na negociação. Por quê? Porque para ela mais importa a presença do outro do que o dinheiro, por exemplo. Eu já atendi várias empreendedoras com dificuldade nos seus negócios. E quando eu vejo dificuldade de cobrar, dificuldade de se posicionar, dificuldade de negociar, dificuldade de colocar limite no cliente, a dificuldade de trabalhar muito, né, mas ganhar menos do que poderia, está totalmente relacionado aqui à carência do coração dela. Percebe, então? A carência do coração, ela vem da dor do abandono. Isso independe se você é uma pessoa madura ou não. Mas quer dizer sobre funcionamento. A empreendedora carente, né? A dor do abandono não fica do lado de fora da empresa. Não, a dor do abandono entra para dentro, inclusive, das estratégias do seu negócio. Então, você precisa sondar o seu coração para entender qual é a ferida emocional que está levando você a ter as dificuldades que você tem. Qual é a ferida emocional que está impactando diretamente nos seus negócios. Então, se você é uma empreendedora
que tem essa carência dentro do seu coração, né, você vai ter dificuldade de negociar ou de se impor ou de dizer não quando o seu negócio pedir. E isso está diretamente ligado à falta dos resultados, não é? Então, uma das feridas emocionais é a carência, é a dor do abandono. Eu já atendi pessoas aqui, só para vocês entenderem agora na prática, né, de mulheres, por exemplo, uma mulher que ela trabalha com designer de unhas, né? Então ela é uma nail designer e ela atende ali, segundo ela, a agenda dela é lotada, mas ela estava com dificuldade financeira e ela veio até mim para a gente olhar para isso, para entender o que está acontecendo ali, né? E aí, quando a gente foi conversar, eu falei, tá, mas você falou que tem agenda lotada, você atende quantas pessoas por dia, né? E quando a gente foi entender ali, você atende quantas pessoas por dia? Ela me disse assim, eu atendo 4 pessoas. Aí eu olhei aquilo e falei, como assim você atende 4 pessoas? Né? 4 pessoas é muito pouco para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, como ela vem me dizendo. E aí a gente foi, conversa vai, conversa vem, a gente foi entender ali o que estava por trás, né? E quando ela começou a me explicar, eu falei, mas por que só 4 pessoas? Ela me disse, porque as meninas gostam muito de vir para cá, para o meu estúdio. Então eu estava marcando muitas, uma seguida da outra, e estava tumultuando, porque a gente acaba conversando e atrasa uma, e atrasa outra, e atrasa outra. Quando a gente vê, a agenda está toda bagunçada no final do dia. Então eu preferi atender menos para a gente ter um tempo maior de conversar aqui. Preste atenção nesse exemplo para você entender como a carência impacta o negócio dessa mulher. Por que ela quer ficar com as clientes no conversê, naquela coisa boa de estúdio, né? O salão e lugar de fazer unha é maravilhoso para tricotar, para bater papo, para ter essa atenção, para ter esse afeto, para ter essa conexão. Só que isso para os negócios estava matando ela. Por quê? Porque ela poderia estar atendendo 8 mulheres por dia. Porque o desgaste era igual, ela tinha que ficar no estúdio o tempo inteiro. O desgaste era igual. Vocês estão percebendo isso daqui? Conta para mim nos comentários. Oi, Elisângela, maravilhosa. Vamos lá, conta aqui para mim nos comentários se está fazendo sentido para você. Você conhece alguém assim que empreende buscando afeto, que é mais importante o cliente estar satisfeito com ela do que, enfim, o dinheiro que ela recebe? Muitas mulheres estão assim, buscando afeto, buscando atenção nos seus negócios e por isso elas não estão tendo os resultados financeiros que elas gostariam. Entende? Essa é uma das feridas. E qual que é a outra ferida, Luciana? Qual que é outro tipo de empreendedora? A empreendedora insegura. O que é a empreendedora insegura? É aquela empreendedora que está sempre buscando, ela está sempre buscando a opinião, a validação externa. Ela está sempre buscando, ela está sempre querendo, ela está sempre buscando ser reconhecida. Ela precisa, ela se move pela opinião do outro. Ela se move por aquilo que o outro diz. Então, qual que é o perigo aqui? Se o meu cliente me elogia, eu fico bem. Se o meu cliente não gostou do meu trabalho, eu fico mal. Se o meu cliente, enfim, me deu um feedback positivo, eu quero continuar a minha carreira e foi para isso que eu nasci.
Mas se o meu cliente me traz uma devolutiva ruim ali, não precisa ser todos, não, né? Mas ali, ó, a minha autoestima vai lá embaixo. Então, são pessoas que se movem no seu negócio pela opinião do outro. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu já fui esse tipo de empreendedora, sabia? Eu já fui esse tipo de empreendedora, eu já fui o tipo de empreendedora que, quando eu comecei a fazer análise corporal, né? Quando eu comecei a fazer análise corporal, quando eu atendi uma pessoa oral e quando eu atendi uma pessoa esquizoide, o meu marido e a minha filha já sabiam como tinha sido o atendimento só pelo jeito que eu saía no meu escritório, né? Na época, quando eu comecei. Por que, Luciana? Porque se eu tinha atendido uma pessoa oral, por exemplo, né? Se eu tinha atendido ali uma pessoa que transpareceu gostar muito da análise, poxa, a análise mudou minha vida, eu saía, foi para isso que eu nasci. Deus me chamou exatamente para isso. Quando eu tinha um feedback positivo, eu ficava muito feliz. Mas quando eu atendi um cliente, por exemplo, que é mais racional, mais prático, que não deu tanta bola emocional, ele viu, ele entendeu, ele mudou, ele deu um feedback positivo, mas ele não fez o escarcéu que eu gostaria que ele fizesse, que era o que eu estava acostumada quando eu fazia a análise corporal de um oral, que era o que eu senti quando eu fiz a minha análise corporal. Eu pensava assim, a análise não foi tão boa. Não, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar minha forma de falar. Eu preciso melhorar o material que eu tenho que entregar. Ou seja, totalmente insegura. Totalmente insegura. Luciana, mas você não está dizendo, você está dizendo que então a gente não pode olhar para o cliente para estabelecer o nosso negócio? Isso vai contra muitas estratégias, porque o cliente ele traz o feedback para nós. E aí a gente vai entender. A gente precisa separar isso daqui. Do que eu estou falando? Eu estou falando de você ser movida pelo feedback positivo e negativo do seu cliente, no sentido do seu humor, da sua autoestima ou do seu caminho de negócio. Tá? Agora, outra coisa é você olhar para o feedback do seu cliente e entender, tá, isso são todos os clientes, isso aqui realmente faz sentido eu mudar? Não, isso aqui realmente faz bem para o meu negócio, usar essa fala, usar esse lugar aqui para melhorar o meu resultado? Ok, eu estou falando de pessoas que não empreendem visando o lucro, porque empreender é isso. Empreender é você solucionar um problema e ser pago por isso. Tem pessoas que dizem que querem dinheiro, mas na verdade elas querem validação. Existem pessoas que querem dinheiro conscientemente, mas a ferida emocional do coração está buscando validação. Então ela oscila. Quando o cliente está satisfeito, ela está super satisfeita com o negócio. Quando um cliente fica insatisfeito, ela vai na lona por causa do feedback negativo. Então, se você empreende baseado no feedback do outro, na opinião do outro, do que o outro acha, o seu negócio está totalmente comprometido pela sua questão emocional, pela sua ferida emocional. Faz sentido? Tá fazendo sentido isso daqui para você? Espero que sim, né? Porque realmente isso daqui, entender isso daqui mudou a minha vida. Mas tem um terceiro perfil, né? Tem um terceiro perfil que é o perfil da empreendedora guerreira, né? O que é a empreendedora guerreira? É aquela empreendedora que o lema dela é o seguinte, ó, se está fácil, está errado. O lema da empreendedora guerreira é esse, se está fácil, está errado. Por quê? Porque essa mulher, ela carrega uma ferida emocional desde 4, 5 anos de idade, onde ela entendeu que ela precisa dar conta, onde ela entendeu que ela precisa se aperfeiçoar,
onde ela entendeu que ela precisa se movimentar, ela precisa dar conta de tudo. Por quê? Porque se ela não der conta, ninguém mais vai dar. Essa foi aquela criança lá atrás de pais ausentes. Essa foi aquela criança de pais negligentes. Essa foi aquela criança de pais que não validaram essa mulher, né? A gente está falando para empreendedoras aqui, né? Não validaram essa mulher e essa criança e ela se viu sozinha no mundo. Ela falou: sou eu por mim mesma. Eu tenho um monte de questões, mas eu não posso parar para resolver porque eu preciso sobreviver. Essa mulher, ela aprendeu a sobreviver. É aquela criança que foi cobrada desde muito cedo. É aquela criança que teve que cuidar dos irmãos, porque ela era a irmã mais velha, né? E a mãe saía para trabalhar e o pai saía para trabalhar e ela teve que se virar e dar conta. É aquela mulher, é aquela menina que ficava no meio da briga da mãe e do pai, né? E aí ela aprendeu ali a resolver conflito, ela aprendeu ali, né, algumas habilidades que hoje até ajudam no negócio, sabe? Mas essa empreendedora aqui, olha, ela parte da dor e da luta para se sentir num lugar confortável. E ela diz assim, ó: Luciana, não aguento mais lutar. Mas ela não abre mão da guerra. É aquela mulher que trabalha demais. É aquela mulher que na hora de descansar, ela se sente culpada por descansar. Veja se não é aquela menina lá atrás que quando a mãe chegava, ela já ia caçar alguma coisa para fazer, né? Para não ouvir da mãe que ela estava ficando à toa. Então ela não consegue descansar, por quê? Porque a qualquer momento é como se a mãe fosse aparecer, é como se a qualquer momento ela fosse ouvir uma bronca, como se a qualquer momento ela fosse ser cobrada, sabe, por aquilo. Resultados precisam vir com sofrimento. Essa mulher, ela não aceita facilidade. Ela até cresce, e aí é que tá, dentre os 3 tipos de empreendedora. Dentre os 3 tipos de empreendedora, a guerreira é a que mais tem resultado. Só que é um ponto que eu quero trazer aqui para você. Resultado a que custo? Resultado a que custo? Né? Esse sucesso da empreendedora guerreira, ele não é um sucesso sustentável. Ela não consegue sustentar esse sucesso por muitos anos. Ela não consegue, ela vai dar um burnout, ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em crise, ela vai ter problemas no negócio, ou se não no negócio, ela vai ter problema na vida pessoal. Por quê? Porque ela sustenta todo o negócio em cima dela mesma, né? É a empreendedora guerreira. É aquela empreendedora, né, que ela só se reconhece no lugar da luta. Ela não consegue desfrutar do seu trabalho, do seu resultado, do seu esforço. E desfrutar é tão importante quanto guerrear e lutar e correr atrás. Mas vocês conseguem entender aqui? Tá ficando claro para você nessa aula que a ferida emocional, ela não fica do lado de fora da sua empresa. Essa ferida emocional, ela vem para dentro da sua empresa, ela vem para dentro do seu negócio. Se você é uma criança que sofreu negligência, abandono, ficou sozinha, sente que não tem ninguém por você, que ninguém te vê, que ninguém te olha, isso na vida. Você vai fazer dos seus clientes os seus amigos. Você vai fazer dos seus clientes as pessoas da sua família, ou dos seus colegas, dos seus pares, dos seus colaboradores, se você empreende, né? Você vai fazer os seus colaboradores como família. Eu atendi uma advogada. Ela é advogada de causas especiais. Escute isso daqui. Eu atendi uma advogada que ela advogava sobre causas especiais. São pessoas que ela é especializada nisso, né? Em pessoas que têm uma doença e precisam entrar na justiça para que o governo pague os remédios, para que o governo, né, enfim,
custei o tratamento, e ela estava em depressão. Por quê? Porque às vezes ela trabalhava de graça, às vezes ela tinha dificuldade de cobrar. Como cobrar de uma pessoa que está lutando na justiça para ter um remédio, um tratamento? E pensa, ela era uma empreendedora carente, porque ela já sofreu exatamente isso, então ela sabe o quanto dói. Só que essa não é uma vida sustentável, porque ali ela não estava fazendo filantropia. Percebe? Ali não é uma ONG, é o trabalho dela. Então ela estava sacrificando a casa, sacrificando a saúde, horas e horas de processo, horas e horas de trabalho, né? Sem receber em troca, sem o ganho. Então ela estava vivendo um conflito muito grande. Ela falou: Luciana, eu não consigo me posicionar quando eu sei que o outro lado tem uma pessoa desesperada. Só que presta atenção, ela precisa decidir o que fazer. Ou ela faz filantropia, ou ela usa a advocacia para o sustento da sua casa, para o sustento da sua família. Não dá para deixar a carência, não dá para deixar a dor entrar por essas portas, porque senão a vida financeira vai lá embaixo. Entende isso? Então, existem coisas que a gente precisa olhar que a maioria das pessoas passam por cima. E aí eu quero perguntar para você que está aqui me ouvindo, para você que assistiu esse vídeo até aqui, que tipo de empreendedora você é? Que tipo de empreendedora você é? Você é empreendedora carente? Você é empreendedora insegura? Ou você é empreendedora guerreira? E se você se reconheceu em um desses três perfis, eu quero me colocar à disposição para te ajudar a olhar para essas feridas, porque é exatamente isso que eu faço, né? Eu ajudo mulheres a resolver as suas feridas emocionais que atrapalham seus negócios, sua vida financeira, seus relacionamentos e as suas decisões. Aqui a gente tem um lema seguinte: todo problema que nós enfrentamos, seja de relacionamento, seja de dinheiro, tem uma ferida emocional não resolvida por trás. A maioria das pessoas se concentram no problema. Por exemplo, estou endividada, Luciana, minha empresa não está dando resultado. Aí você vai criar estratégias para resolver o problema. Aqui nós damos um passo um pouco mais profundo, porque resolver o problema resolve momentaneamente, mas não trata a raiz. O que vai acontecer? Vai aparecer um outro problema, semelhante ou até pior, porque os problemas, eles sinalizam a ferida. Então a gente precisa olhar para a ferida, porque na hora que você resolve a ferida, você resolve não um problema, mas você resolve todos os problemas que tinham como raiz aquela ferida. Faz sentido isso daqui para você? Então, se você chegou aqui, fez sentido, isso falou com você, você se identificou em algum dos perfis, eu quero convidar você a me chamar ali no Instagram. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter ali o meu Instagram. No meu Instagram tem o meu WhatsApp. Você pode me chamar, seja no direct do Instagram ou mesmo no WhatsApp. Eu vou te passar todas as informações e nós vamos olhar para dentro do seu coração para que você possa se ver livre para prosperar, sem peso, sem culpa, sem ter que carregar todas essas feridas ao longo da sua jornada, porque empreender já não é fácil. Empreender no Brasil é pior ainda. Empreender no Brasil, cheio de feridas emocionais, é quase que impossível, né? Então é isso que eu quero trazer aqui para você nesse vídeo, tá? Se essa live fez sentido para você, curte aqui embaixo, deixa seu comentário, qual parte foi mais interessante para você. E se você, eu sempre sonhei em falar isso, ó, se você não é inscrito no meu canal, clica aqui embaixo para se inscrever e ative os sininhos das notificações.